Vamos lá, galera. Dias atrás eu abri uma caixinha de perguntas e respostas para gravar um vídeo de respostas e eu recebi muitas perguntas. Então eu escolhi alguns que são mais relevantes no momento. Nós vamos falar hoje nesse vídeo, eu vou falar sobre 51 imóveis de Bolsonaro que comprou em dinheiro vivo. Nós vamos falar sobre inflação dos alimentos, porque eles são tão caros. Vamos falar sobre uma pergunta que eu recebi sobre investir na Argentina, porque a taxa Selic lá é muito alta, se vale a pena. Vamos falar sobre aposentadoria, sobre como investir seu dinheiro e quanto tempo eu demorei. Bastante perguntas interessante, então acompanhe comigo nesse vídeo. Então vamos começar a primeira coisa com uma pergunta de Ariane. Ela perguntou se pode montar reserva de emergência e investir para a aposentadoria no mesmo tempo. A resposta é sim. Vamos lá, vamos entender isso. Por que a pergunta, que ela fez uma pergunta extremamente legítima? Por quê? Porque quando a gente investe em fundo de emergência, nós estamos falando sempre investir. Quando a gente fala de fundo de emergência, só recapitulando o que significa, é você ter 6 a 12 vezes o seu padrão de vida. E para que serve esse dinheiro? Para proteger você e sua família do quê? Das emergências na vida. Esse dinheiro não é para investir, não é para multiplicar, é simplesmente para proteger. Agora, por que ele é diferente? Porque se a gente está falando de fundo de emergência, estamos falando de produtos e investimento que tem liquidez diária. Então, muitas vezes, a rentabilidade deles seria menores do que um investimento para longo prazo. Então, bem, são duas coisas totalmente diferentes? Não, são duas coisas que completam uma outra. Primeira coisa, de qualquer jeito, Arinani, a primeira coisa que você vai construir vai ser seu fundo de emergência. Primeira coisa. Então, o primeiro dinheiro que vai entrar, seja mensal ou uma quantia de dinheiro que você tem, vai para um lugar onde você tem liquidez diária, boa valorização do dinheiro e lugar seguro. Para quê? Para proteger. Onde são esses lugares? Bem, pode ser Selic, pode ser Banco Inter, vários lugares onde você tem liquidez diária. Primeira coisa. Agora, investimento para aposentadoria pode ser em várias formas. Pode ser entre, por exemplo, IPCA mais do Tesouro, podemos ser entre até fundo de previdência privada, pode ser sim, pode ser uma carteira de ações, pode ser uma carteira que, vamos dizer assim, diversifica em 3 ou 4 ativos diferentes, pode tudo. Porém, todos esses lugares que eu acabei de falar, eles não têm liquidez diária. E muitos deles, quando você vai sacar antes do tempo, por questões de emergência, vai te prejudicar. Então, por isso, a ordem certa. Primeiro, construir seu fundo de emergência. Em seguida, você vai começar a investir em ativos que pode ser mais para longo prazo. Mas isso não quer dizer que o fundo de emergência sua, ele não vai fazer parte da sua aposentadoria. Vai sim, porque se você não vai usar ele, ele vai se acumulando ao longo dos anos e vai servir também para te dar liberdade e conforto na sua aposentadoria. Segunda pergunta, Gianni Maria perguntou, bem, quanto tempo você levou para aprender a investir? Gianni, a pergunta é muito boa e a resposta dela é, eu estou aprendendo até hoje. Eu estou no mercado financeiro já há mais de 15 anos, aprendi muitos e ainda provavelmente nos próximos 15 anos vou continuar a aprender. Gianni, isso é um processo que nunca acaba. Porque sempre dá para aprender mais. E segunda coisa, a economia ela é extremamente dinâmica. Então, investimentos de ontem, hoje são menos vantajosos. E os investimentos que hoje são menos vantajosos, amanhã vai ser super vantajoso. Então, o tempo todo você tem que acompanhar a economia para saber como investir. Porém, a base dos investimentos ela é extremamente simples para aprender. Então, eu recomendo para você começar com base e com o tempo, conforme você aprende cada vez mais, você aprimora o seu conhecimento. Doutora Liliana escreveu, somente agradeço você pela mentoria e por ter conseguido me mudar para melhor. Na verdade, doutora Liliana, primeira coisa, obrigado. E o mais importante é dizer que quem mudou para melhor, quem fez o que tem que ser feito é você. Quando a discípulo está pronto, o mestre aparece para ele e você fez todo o trabalho. Mas obrigado de qualquer jeito. Próxima pergunta. Dívida de cartão de crédito e cheque especial protestada em cartório. Qual a consequência, bem? O que vai acontecer? Quem está perguntando é esse Jussi Lima. Então vamos lá. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm quando eles recebem umas e-mail ou recebem SMS de um escritório de cobrança, fala que sua dívida vai ser protestada no cartório. E todo mundo ouve a palavra protestar e eles entendem que protestar é igual protestar na justiça. Os promotores dizem que o próximo a ser indiciado é o porta-voz Dick Harper. Ouviu o que ela disse, Jenny? Você é indiciado. Dick. Indiciado! Você é indiciado! Mas não é.
Não é a mesma coisa. Deixa eu explicar para você. A única coisa que significa quando usa a palavra potestado em cartório quer dizer que sua dívida vai estar inscrita também no cartório. Só isso, mais nada, bem, mais nada. Do mesmo jeito que sua dívida ela vai ser potestada, seu nome vai estar no SPC, no Serasa. Nesse caso, quando vai ser potestado no cartório, quer dizer que o banco vai levar sua dívida também para o cartório. Então, no cartório de protesto na sua cidade, você vai constar lá que você tem dívida no cartão e tudo isso. O que significa isso? Qual a consequência disso? Nenhuma. A mesma consequência de ter nome sujo. Porém, a única coisa que, diferente do que quando você limpa seu nome, por exemplo, quando você paga sua dívida bancária, automaticamente em 5 dias úteis, seu nome sai do Serasa e do SPC. Nesse caso, de cartório, o processo não é automático. Quer dizer, você vai precisar quitar suas dívidas e depois de quitar a sua dívida, você vai precisar ir no cartório, mostrar que você quitou as dívidas e aí ainda pagar uma taxa no cartório. Só um processo um pouquinho mais demorado e chato. Mas no final da conta, é um nome sujo, que vai ter que um dia quando você vai limpar, quando você vai usar o método tudo ou nada, vai pagar um valor justo, você vai quitar as duas coisas. Nada além disso, Jussi. Vamos lá para a próxima pergunta do Matheus. Matheus falou, bem, eu consigo ganhar dinheiro com a taxa Selic da Argentina? E por que Matheus fala isso? Se você ver nessa reportagem, a taxa Selic na Argentina agora está 75% ao ano. Pô, bem, para explodir a cabeça, quer dizer, bem, eu coloco lá R$1.000, depois de um ano eu recebo 1.750? Sim, mas não reais. Na verdade, você não vai colocar R$1.000, você vai colocar R$1.000 traduzidos por peso argentino, certo? Que hoje, nesse segundo, que você vai colocar o dinheiro equivalente a R$1.000. Porém, você vai receber os juros em cima desses pesos. Daqui a um ano, quer dizer que você vai ter 75% a mais de pesos. Então fala, bem, então é um negócio gigante, porque depois eu vou transformar esses pesos para reais e eu acabei de ganhar R$750. 75%. Resposta, não. Você não vai receber isso. Mas por quê? Deixa eu explicar para vocês. Tem uma coisa que chama juros nominais e juros reais. Juros nominais não quer dizer nada. Juros nominais é quando a gente não desconta inflação. E juros reais quando a gente desconta inflação. Quando fala que a taxa Selic da Argentina é 75%, que significa nominal, não vale nada. O que eu vou saber se os juros reais de quando eu vou descontar inflação? E que nesse caso estamos falando que na Argentina em 2022 provavelmente eles vão terminar com inflação de 100%. Isso quer dizer que se você vai descontar 75% menos 100%, você vai ter a soma de menos 25%. Quer dizer que é muito provável, Matheus, que se você vai colocar seu dinheiro na Argentina, depois de um ano, no melhor das hipóteses, apesar que isso, nem nisso acredita, você vai ter menos 25% de dinheiro. Muito provável que vai ser pior que isso. Então, sempre quando você olha para alguma economia, você tem que olhar a diferença entre o Selic e a inflação e ver os juros reais que realmente paga para você. Vamos lá, próxima pergunta da Denise Oliveira. Ela pergunta como reorganizar suas dívidas em menos de um ano. Perfeito, presta atenção. Primeira coisa, Denise, para você realmente reorganizar suas dívidas, estamos falando sempre em dívidas impagáveis. Se é dívida pagável, tipo financiamento, tudo isso, o que você pode fazer é simplesmente pagar mais rápido, pagar os últimos, obviamente amortizar, você termina em menos tempo. Porém, provavelmente sua pergunta sobre dívidas que perderam o controle, empréstimo que você não está conseguindo pagar, cheque especial, cartão, tudo isso. Como fazer para resolver tudo isso humano? E a regra é simples, chama método tudo ou nada. Não vou ensinar todo esse método agora, veja esse vídeo, mas em forma geral, a partir do momento que você parte para esse método, em questão de 6, 7 meses, você vai, primeira coisa, você vai ter que arrumar um padrão de vida, sobrar um pouquinho de dinheiro, e aí você vai ter poder de barganha. Se você vai partir para tudo ou nada, daqui a alguns meses você vai começar a receber propostas interessantes com 20, 30, 50, 80%, 90% de desconto. Obviamente 90% de desconto leva um pouquinho mais tempo, mas 70, 80% pode conseguir em questão de 8 meses, 10 meses. E aí você vai quitar de uma única vez suas dívidas e vai ter vida nova. Então sim, dá para organizar a vida em um ano. Veja o vídeo para você aprender mais. E obviamente, como você vai usar o método tudo ou nada, lembra que parte do método você vai ficar com nome sujo, na verdade, nome protegido para proteger você de fazer mais besteiras. Então não tem problema nenhum, faz parte do processo
E por isso, quando você opte para fazer o processo inteiro, o método inteiro, humano, é suficiente tempo para ter uma vida nova. Vamos lá, vamos falar sobre a pergunta do Antônio Carlos. Antônio Carlos perguntou, bem, por que os valores da comida no Brasil aumentou tanto? Essa é uma pergunta extremamente importante. Por quê? Porque a gente vê que a macroeconomia do Brasil está melhorando e muito. Os indicadores do Brasil hoje está sendo exemplo para o mundo. Se você, imagina bem, eu estou te falando, eu entendo de economia, então estou te falando que se você vai analisar taxa Selic, inflação no Brasil é mais baixo do que Estados Unidos, do que a Europa. Taxa Selic do Brasil, os valores reais no Brasil está se tornando, a rentabilidade real está se tornando melhor do que muitos países do mundo. Isso é fato. Ponto. Você pode discutir até amanhã, mas isso é o fato. Porém, muitas pessoas reclamam, e eu entendo isso, porque, fala que a inflação está controlada, a inflação vai terminar o ano com 6%, mas os alimentos são tão caros nos supermercados. Sim, eles são com certeza mais caros nos supermercados. Mas por que isso? Agora precisa entender o que levou para esse aumento do preço dos alimentos. E entende isso, o que está acontecendo no mundo. Então vamos começar. Primeira coisa, vamos entender pandemia. O que aconteceu na pandemia? Lembra do fique em casa, negócios fechados, empresas fechadas, fábricas fechadas? O que acontece? Isso interrompeu toda a cadeia da produção. Em todos, desde alimentos, matéria-prima, em qualquer coisa. E aí depois que terminou a pandemia, ou no final dela, as pessoas começaram a consumir muito mais. E aí o que acontece? Que tem mais consumo, menos produtos no mercado e simplesmente isso cria escassez de produtos. Então, se você vê aqui o preço do commodities, você vê que o petróleo subiu 172% nos últimos 2 anos, o café aumentou 87%, o soja 66%, o milho 63%, trigo 60%. Então, vocês precisam entender que quando aumenta esses valores do commodity no mundo, tudo que é utilizado esses matéria-prima vai subir também. Independente se você compra o pão na padaria, se esse pão usa trigo, pode ter certeza que esse pão tem que subir em 60%. Não tem outra forma de fazer. Segunda coisa, alta do dólar. Como inflação, juros nos Estados Unidos subindo, dólar fluindo para os Estados Unidos, isso aumenta o dólar aqui. Tudo é comprado em dólar. O trigo, como eu falei para você agora, é comprado em dólar. Se o dólar mais caro, as coisas aqui vai ser mais caro. Guerra na Ucrânia. Parte da produção mundial de grãos foi corrompidos. Sanções dos países em cima da Rússia, quer dizer que matéria-prima, commodities desses países, petróleo, energia, grãos, não chega para o mercado. Quarta coisa, valor dos combustíveis. Obviamente, quando o combustível está alto, agora ele está controlado, mas quando ele estava alto, você precisa entender que transportes, caminhões, tudo isso usa combustível. Combustível que usa, se ele fica mais caro, a safra, levar a produção do campo para o supermercado, tudo fica mais caro. Isso vai refletir nos preços, ok? Então, outra coisa, no lado da agricultura, problemas de oferta envolvendo questões climáticas, como a seca, afetando preços dos commodities agrícolas e como resultados nos alimentos, ok? Falta de chuva no Brasil, você lembra a crise hídrica que a gente tinha em 2021? Isso obviamente refletiu na menor geração de energia hidroelétrica, aumentou custos da eletricidade, que impacta todos os setores na economia, incluindo as questões climáticas, prejudicam produção agropecuária. Sempre assim, ok? E essas coisas, só para você, essas coisas de climático foi responsável por aumento de 12,54% nos preços dos alimentos no Brasil em 2021, refletindo para 2022. Mas, de novo, não é só no Brasil. O índice do preço dos alimentos calculado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura atingiu um recorde em 2022, superando altas históricos registrados nos últimos 50 anos. E como obviamente o agronegócio brasileiro está conectado com o mercado mundial, quando os preços no exterior sobem, eles acabam também afetando o preço aqui e também os preços aqui da produção aqui vai subir, ok? E agora eu sei a pergunta de vocês. Muitos de vocês, Ben, mas por que não pega, em vez de exportar, bota aqui no mercado, por que não congela o preço, Ben? Não permite, por que eles aumentam o pão? Só mandar um decreto, só assinar, não aumenta mais o pão, não aumenta mais o leite, aí vai proteger os pobres. Presta atenção. Agora escuta bem. Eu vi várias propostas assim. Eu vi várias propostas de candidatos populistas falando exatamente isso. Não, vamos na canetada, nós vamos agora, em vez deles exportar o carne, nós vamos mandar o carne para o mercado brasileiro, que aí o pobre vai voltar para comer picanha. Deixa eu contar para vocês uma coisa. No momento que vai fazer isso, sim,
presta atenção, o preço vai cair. No começo, sempre. Quando você faz qualquer medida populista, os preços caem. Mas no momento que você vai obrigar os produtores de gados a não exportar mais fora e começar a vender aqui no Brasil, eles vão vender mais barato, sim, porque eles vão ter muita produção para um mercado menor. Porém, como eles têm menos mercado menor e preços mais baixos, o que acontece? Eles vão começar a produzir menos gados. A produção do gado vai diminuir. No momento que a produção de gado vai diminuir, isso vai levar alguns meses, vai começar a subir novamente o preço. E o preço para o mercado vai começar a subir aqui no Brasil. E esse eu posso garantir para vocês. A mesma coisa que acontece quando você tabela o preço. Não, bem, mas eu não vamos deixar eles subir para eles não ganhar tanto quanto eles ganham. Beleza. No momento que você vai falar para o produtor de leite que ele não pode mais aumentar o preço dele, mas todos os outros produtos, todos os outros commodities, o petróleo que ele está comprando, tudo vai aumentando, sabe o que ele vai fazer? Aí, eu preciso vender no preço X e eu não posso, e tudo que eu compro fica mais caro, então, quer saber uma coisa? Eu simplesmente não vou produzir mais leite. Automaticamente, quando faz esses passos, tem menos produção de leite, e se tem menos produção de leite, adivinhe o que acontece para o preço do leite? Dispara novamente. E isso sempre acontece. Então, quando alguém tenta te enganar, contando para você, não, porque nós vamos fazer um decreto que nós vamos cuidar dos pobres, eu garanto para você que no curto prazo vai diminuir o preço. No longo prazo, vai levar anos para recuperar dessas coisas que eles fazem. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Vamos lá, vou dar para vocês um exemplo clássico para vocês verem. Ano passado, os argentinos, com certeza, a inflação já estava alta lá, começaram a reclamar que os preços dos alimentos subindo e o governo não faz nada. Beleza, então o governo fez. Aqui está vendo, congelou preço de 1.247 produtos para tentar conter a inflação. Perfeito? Isso ano passado. Veja as datas. Em seguida, só para vocês verem, esse ano, a consequência disso, inflação anual da Argentina chega a 78%. Provavelmente vai chegar a 100% esse ano. Mais ainda, a Argentina, a inflação faz preços dos alimentos disparar. Agora, esse ano. E para terminar, lembra, congela o preço, adivinha o que acontece? A Argentina enfrenta escassez de produtos nos supermercados. Sempre a mesma consequência. Ok. Também, não dá para fazer nada? Sim, dá para fazer. Só para vocês entenderem. Mesmo que o governo vai atuar, vocês precisam entender, como eu falei para vocês, que os preços são mundiais. Sempre a lei de oferta e procura. O que se o governo pode ajudar? Ele pode diminuir impostos, por isso que é tão importante a reforma tributária. Ele pode melhorar a infraestrutura do país. Pode investir mais ainda, ajudar o agropecuário a crescer mais, produzir mais. Quanto mais vai produzir, mais também vai ter para a produção nacional. E esses são os passos. Só que, obviamente, como não são populistas, o retorno você não vê de um dia para outro, leva tempo para acontecer. Mas eu vejo que nos próximos meses a gente vai começar a sentir também melhoria nessa parte. Vamos lá, a próxima pergunta é da Carla. Ela fala, do casal perdeu o emprego, a renda familiar caiu em 60%, tem 2 filhos adolescentes, a reserva de emergência já foi. O que fazer? Ok, isso é uma pergunta extremamente importante, Carla. Eu vou falar para vocês o que fazer, mas muitas vezes as pessoas não aceitam, mas isso é a única forma. Muitas vezes quando a pessoa fica desempregada, ou 2 do casal, ou provedor da casa, a primeira coisa que precisa fazer são 2 coisas simultaneamente e imediatamente. A primeira coisa, presta atenção, diminuir o padrão de vida. Muitas vezes a pessoa continua vivendo no mesmo padrão de vida. Ele ganhava 5.000, ele continua gastando 5.000 procurando emprego. Não! Se você perdeu o emprego e você não tem previsão imediata de começar um novo emprego, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigir o padrão de vida. Se você perdeu 60% da renda da família, precisa começar a viver com 40%. Bem, mas não dá sim. Você tem que considerar que não tem outras opções, você vai ter que mudar. E você precisa entregar a casa que vocês moram, você precisa morar como sogros ou como os pais por um tempo, você precisa trocar de escola por um tempo, precisa fazer o que tem que ser feito para diminuir esse padrão de vida. Gente, eu já fiz muitas mentorias com pessoas. Eu já sei exatamente qual é o processo que tem que ser feito. E se a pessoa não faz isso, sabe o que acontece? A pessoa começa a endividar cada vez mais. E mesmo que arruma emprego em algum ponto, as dívidas que construiu nesses meses, que ficou com renda mais baixa, elas às vezes uma dívida que vai assombrar a família durante anos. Por isso que eu falo, a decisão tem que ser imediata de
diminuir o padrão de vida. Tem que fazer o que tem que ser. Você vender do carro, você mudar de apartamento. O que tem que ser feito para diminuir o padrão de vida? A primeira coisa. Segunda coisa, obviamente, correr atrás de fonte de renda. E muitas vezes vai precisar de fonte de renda que às vezes não está na sua profissão. Muitas vezes a pessoa fica 6 meses, 8 anos, 1 ano procurando emprego na mesma área dele. Às vezes vai ter que mudar rapidinho para ter fonte de renda diferentes, ok? Mas esses passos é corrigir o padrão de vida e, ao mesmo tempo, procurar outra fonte de renda rápido para suprir isso. Vamos lá, a próxima pergunta vem de Paulo César. Ele escreveu bem, fala dos 50 imóveis do Club Bolsonaro. O que você acha disso? Vamos lá, e como eu vi esse negócio de 51 imóveis em vários lugares na internet, no meu Instagram, eu falei, peraí, deixa eu ver o que é. Eu vou confessar para vocês uma coisa, eu entendo bastante de política. Entendo, gosto e eu entendo bastante até de política internacional. Eu acompanho a guerra, eu acompanho o que acontece nos Estados Unidos, na China, em vários lugares. E eu acompanho bastante eleições. Eu acompanho eleições aqui todos os anos, mesmo sendo estrangeiro, eu acompanhei nos Estados Unidos, em Israel todos os anos. Então eu manjo bem. E uma das lições mais importantes que eu aprendi ao longo dos anos, presta atenção, notícias e escândalos que saem nas últimas semanas, na reta final de alguma eleição, normalmente são suspeitos. Normalmente é isso. É assim que funciona. Por que isso, Ben? Porque eles guardam notícias, sejam falsos ou verdadeiros, para a reta final, porque normalmente o candidato não dá tempo para ele se proteger. Aí a única coisa que fica na cabeça do eleitor 2 minutos antes de votar é aquela imagem de corrupção daquele partido. Só uma coisa em geral. Vou dar você um exemplo clássico. Vocês lembram, não sei quem de você acompanhou, mas na campanha de Hillary e Trump nos Estados Unidos, algumas semanas antes da eleição, saiu notícias que Hillary e o partido dela tem rede de pedofilia que está administrado por uma pizzaria. Sim, parece piada. Vocês acreditam que um cara foi com metralhadora para matar, para acabar com essa rede, por causa das notícias? Depois descobriram que tinha uma pizza, de verdade. Mas você joga no ar, vê que cola. A maior parte das pessoas, infelizmente, não lê nada. Eles vê o título e já sabia que fulano é corrupto. Pois é. Então, como eu não dei muito bola quando eu vi a primeira vez, mas depois várias pessoas perguntaram, aí eu pesquisei. Então, se quiser, acompanhe comigo minha pesquisa. Então, vamos ver. O anúncio, deixa-me até colocar os óculos, porque não enxergo sem os óculos. O anúncio é assim. Família do presidente compra 51 imóveis com 26 milhões em dinheiro vivo, levando suspeitos sobre a origem dos recursos. Vamos confessar que 90% dos brasileiros param aqui no anúncios. Simplesmente isso. Leia isso e para eles já está tudo certo na cabeça deles. Vamos ler um pouquinho mais. Se a gente ver um pouquinho mais o anúncio, está escrito: levantamento considera o patrimônio construído no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, pelo presidente, seus 3 filhos mais velhos, mãe, 5 irmãos e 2 ex-mulheres e cunhados. Estamos falando aqui de 2 ex-mulheres são 4, mais 5 são 9, 10, 11, 12, 13, 14 pessoas. Certo? Estamos falando de compra de 14 pessoas, 51 imóveis. A matéria aponta que nos últimos 3 décadas, desde 1900, estamos falando de 32 anos. Tá, deixa-me só contar para vocês uma coisa. Você vai juntar eu e minha irmã dos últimos 20 anos, a gente não chega para 51, mas a gente chega para bastante imóveis. Entende o que eu estou falando para vocês? Primeira coisa. Então, vamos pegar todo o clã Bolsonaro, toda a família, e vamos juntar, ver todos os negócios. Agora, coisas que mais gritou. Dinheiro vivo. O presidente negociava pelo menos 51 imóveis em moeda corrente. Aí, para quem é leigo e não entende nada, moeda corrente é real, é dinheiro vivo. Pois é. Então vamos ver o que significa moeda corrente. Deixa eu explicar vocês com uma palavra de Jorge Takeda, que ele é o presidente da Associação dos Notórios e Registradores do Estado de São Paulo. Ele explica que antes da resolução do Conselho Nacional da Justiça, em 2019, que obrigou os cartórios a detalhar as transferências de bens e imóveis de qualquer valor, era comum que a escritura definitiva de um imóvel fosse emitida como pagamento pela propriedade já tenha sido efetuada, de qualquer forma que seja.
Dessa forma, de acordo com Takeda, como o cartório não tinha detalhes sobre a transação financeira, o tabelião apenas incluiu na escritória moeda corrente nacional como método de pagamentos. O que isso quer dizer, bem? Se eu estava negociando com o Nicolas aqui uma compra de imóveis, eu poderia negociar com ele. Eu vou te dar 2 vacas, 3 gados, meu carro e 50 mil em dinheiro. Beleza, aceitável, aceitável, ótimo. Então vamos no cartório para fazer esse negócio. A cartório não vai escrever, ele deu 2 vacas, 2 gados, tá? Ele simplesmente, o cartório vai perguntar, você já pagou bem para ele? Já paguei. Beleza, ok. Ele vai escrever, método de pagamento, moeda corrente. Só isso. Isso quer dizer que a palavra moeda corrente, ela pode ser transações que aconteceram fora do cartório, pode ser cheque, pode ser TED, pode ser parte em dinheiro, obviamente, pode ser várias e várias formas. Essa é a forma que a gente negocia imóveis no Brasil. Simplesmente isso. Agora, colocar na conta 13 familiares, 2 ex-cunhados. Um dos cunhados, para você entender, tem 10 lojas. Quer dizer que tem bastante dinheiro. Quem tem bastante dinheiro e investe em imóvel faz bastante negócios imobiliários. Agora, a pessoa quer pegar 13 imóveis da família dos últimos 32 anos e colocar na conta do presidente? Não, me desculpa. Se quer procurar corrupção? Procura melhor. Se não achar 30 anos, eu não acho que vai arrumar 2 semanas antes da eleição. Agora, querem ver o que é corrupção? Eu mostro, se vocês estão querendo saber tanto. Isso é corrupção. Também isso é corrupção. Por que eu fiz essa resposta? Porque eu acho extremamente injusto. Pessoas jogar merda no ventilador, sabendo que não dá tempo para defender. E aí, como as pessoas, a maior parte das pessoas, não lê, não procura, não quer saber como as coisas, fica tirando conclusões, depois acusando os outros. Próxima vez, pesquisa melhor antes de você acusar os outros. Se gostaram desse formato de respostas e perguntas, por favor, escreve aqui nos comentários. Se tem outras perguntas, escreve, quem sabe nos próximos vídeos que eu vou fazer, eu vou tentar responder a sua pergunta, compartilha com outras pessoas. Um beijo no coração e até o próximo.